San Dominique, Haiti, Nicaragua, Cuba e a outros pobreza importa. Em cada nação há pobres. A pobreza não é uma fatalidade. É o trabalho do homem. Cada nação tem suas riquezas, mas são distribuídos de forma arbitrária. Os países fortes, os políticos, usam a sua riqueza para isolar, para destruir a escolha justa, igualdade de oportunidades ou negar o poder. As pessoas pobres, os pobres não são a pobreza de Deus. Pobreza é erguida para controlar os pobres, para mantê-los sempre sob o controle da classe dominante. Vemos a pobreza como ideal social normativa, pois é através dos pobres, através da vamos a pobreza como ideal social normativa, pois é através dos pobres, através da manipulação das falhas sociais de classe dominante correta. A classe dominante não vai se revoltar contra a legislação do governo que não está em seu favor, que é contra o seu interesse. Em vez disso, ele é executado, ele manipula a classe de sofrimento para a rua, para que o governo, em vez disso, ele é executado, ele manipula a classe de sofrimento para a rua, para que o governo possa ser satisfeito o seu desejo. A classe dominante utiliza a classe de sofrimento como uma figura ideológica para estimular reações de ação e sociais para corrigir a ordem social. A sociologia da pobreza como instrumento social como todo, enquanto os líderes políticos não dividem o mundo, organizar países pobres em categorias, classificação que o Haiti é o país mais pobre, Santo Domingo é menos pobre do que a Nicarágua, Salvador é melhor do que Honduras. Os pobres da América Latina são diferentes aos dos países do Caribe. É música e é o ópio para os pobres para dormir no mundo. País pobre é país pobre. Eu estou confiante para dizer que a pobreza é sistema social, instrumento modesto estabelecido pelos líderes políticos para controlar a classe trabalhadora ou ao sofrimento. A estrutura social do mundo estimula a pobreza, a miséria que estamos a suportar. Os mecanismos são construídos para os pobres continuam pobres e os ricos ficam mais ricos. Falamos sobre a luta contra a pobreza. Isso é mito, no sentido pleno do termo. É irônico que os líderes políticos dos Estados Unidos acham que uma pessoa pode viver como 7,35 por hora e apesar dos esforços da administração do presidente Obama, os republicanos se recusam a aumentar o salário. No Haiti, Santo Domingo, Cuba, Nicarágua, Honduras, San Salvador, inclui os países da América Central, os países da América Latina, os países do Caribe, os países pobres da África, até para mencionar poucos. Os líderes políticos desses países utilizam a pobreza como uma ferramenta para controlar o povo.
Que desgraça! Parece que a teoria econômica desses países não levam em conta a evolução do custo de vida dos pobres. Em outras palavras, o progresso social. Adam Smith, economista britânico, disse: a pobreza não é uma questão essencialmente econômica, mas há desigualdades. Misturar indiscriminadamente argumentos inserindo filosofia moral política, a ordem pública e a caridade, a sociedade ideal que os planos de política econômica para a pobreza e dormir pobres, fornecendo as drogas, álcool e outros para acalmar, para controlar sua raiva, para cegar sua miséria. Socialmente, o mundo está monopolizado. As classes sociais que prendem a estrutura monopolista do mundo social de uma forma que esse monopólio passou de geração em geração. Por exemplo, a política dos EU é monopolizada por um pequeno grupo de familiares e essas pessoas não vão sacrificar os seus interesses nos lucros dos pobres. Eles são da classe dominante para alimentar o seu ego. Para a classe dominante continuar a existir, ele deve controlar a classe sofrimento ou proletariado. Por exemplo, a pobreza que se instala no Haiti, Santo Domingo, Cuba, nos países do Caribe, os países da América Latina, os países africanos e o trabalho dos políticos nesses países. Eles creem que eles podem eliminar a pobreza, a miséria de o povo, mas eles nunca vão fazer isso, porque eles definem o instrumento para controlar o povo. A existência da luta de classes não é inevitável. O governo, a classe dominante, define esse transtorno para dividir as classes sociais, embora afirmando a teoria de Charles Darwin, dizendo que os fortes sobreviverão. Pobres haitianos, dominicanos pobres, pobres cubanos, os americanos pobres, pobres nicaragüenses, mexicanos pobres, africanos pobres, os pobres em todo o mundo. Precisamos de você para lutar com vocês para mudar a sua própria situação social e econômica. Caso contrário, a classe dominante, os líderes políticos, vai manter para sempre na cadeia. A pobreza é o trabalho do homem. Ele também pode mudar pelo homem. A luta tem todas as responsabilidades de corporate local, regional, nacional e internacional. Pode colocar fim à pobreza extrema no mundo. O fim da pobreza pode trazer comida, dinheiro, educação, formação profissional, emprego, habitação, acesso a cuidados, a participação na vida social, justiça e política cultural, social, econômico e espiritual para o mundo. Obrigado.